Só para saber, o doutor Marcelo já está aí comigo? Muito boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem com o senhor? Vamos Como lá? vai você, Paulo? Tudo bem, doutor? Estou ótimo, muito bom recebê-lo aqui pela primeira vez ao vivo. Ontem as pessoas puderam ver o senhor aqui com a gente, né? Mas olha só, ele que tem o escritório que fica na Califórnia, aliás, uma das vistas mais lindas daquele lugar, não é, doutor Marcelo? A Com gente certeza. é que agora já tá escuro aí, não dá para a gente ver, né? Mas já dá para ter uma noção já. Equipamento de primeira, advogado de primeira. Só que o nosso assunto hoje não é essa questão da deportação, que eu sei que o senhor, se a gente for começar a falar desse garoto aí que foi deportado iraniano, a gente vai ficar pelo menos uma meia hora aqui, né? Porque é um absurdo o que estão fazendo nos aeroportos aqui. Eles deveriam cuidar Com de outras certeza. coisas, mas tudo bem. Doutor Marcelo, a gente teve aquela decisão que o senhor disse ontem do Supremo a respeito do public charge. A gente tem uma centena de pessoas com dúvidas, uma centena não, milhares de pessoas com dúvidas a respeito do que é, como é, o que vai acontecer. Quer dizer, não vou perder o meu green card, vou perder o meu processo de cidadania, vou perder o meu processo do meu visto de trabalho. Explica pra gente, doutor, o que é o public charge? E o que isso afeta diretamente, essa decisão afeta diretamente quem? Bom, essa decisão afeta pessoas que estão aplicando para o Green Card ou pessoas que já têm o Green Card. Também afeta pessoas que estão aplicando para vistos temporários. Até Hum, vistos temporários também vão ser afetados por isso. O Public Charge não é uma regra nova, tá? Nova é o que essa administração aí está fazendo, mas já existia o Public Charge antes. Né? Então, antigamente, o public charge era uma pessoa que provavelmente iria viver primariamente do governo. O governo iria sustentar essa pessoa primariamente. Então, era uma situação onde realmente aquela pessoa iria ser sustentada pelo dinheiro que a gente paga de imposto e não aham, pelo trabalho dessa pessoa. A entendi. regra atual é uma regra que foi cuidadosamente formulada para afastar o máximo de imigrantes dos Estados Unidos. Isso já é uma tendência da administração atual, desde que tomou posse, e a pessoa que está em cargo disso, que é o advisor, é o Steve Miller, que é Aham. altamente anti-imigrante, todo mundo conhece ele, e quem está hoje a cargo do Serviço de Imigração é o Ken Cuccinelli. Também não precisa falar. Quem assiste Que, é- CNN viu ele várias vezes lá. Então quem existe assiste a realmente gente aqui, inclusive, sabe, porque ele deu um puxão de orelha, inclusive, no governo brasileiro, dizendo que o foi, governo brasileiro tinha que tomar conta dos imigrantes ilegais brasileiros que saem para o Brasil, saem para os Estados Unidos, enfim, é um whatever, absurdo né? após o outro. Então, o sistema de imigração hoje, a agência de serviço de imigração hoje vai usar uma regra atual, onde a definição de public charge é diferente. Agora, eu vou ler Aham. aqui para você. A public charge agora vai ser considerado um não cidadão, ou seja, uma pessoa que tem green card, uma pessoa que está aplicando, que não é cidadão americano ainda, que recebe certos benefícios públicos por mais de 12 meses no agregado, em qualquer período de 36 meses, tá? Então, Tá, esse então, é... só para tirar uma dúvida, para eu poder entender melhor, são 12 meses. Tenta esmiuçar para mim, doutor, que na realidade eu mesmo fiquei confuso com essa história. Como é que é? Então Tá. são 12 meses. Em qualquer período de 36 meses, você não pode ter 12 meses de assistência pública no agregado. Então, por exemplo, se você pega aqui um benefício público que é incluído nessa lei, nessa regra, por dois Aham. meses, daqui a mais a pouco você pega mais três. E nesse período de 3 meses, de 3 anos, eles conseguirem juntar 12 meses que você teve o benefício público, não é contínuo, é no agregado. Nesse caso, você vai ser considerado um cargo social, Quer ou ser dizer, um public charge. eles estão realmente fazendo isso porque eles querem não dar mais o green card, eles não querem essas pessoas aqui, porque é complicado, né? Você vai ter que sair. É. Como é que a gente faz para comprovar que a gente não teve isso, doutor? Bom, essa regra, eles vão ter, eles vão usar alguns fatores, o que eles chamam de totalidade das circunstâncias.
Então, o que é que eles vão considerar? Além do uso do, do, do benefício público, que a gente vai depois listar aqui quais são os que estão incluídos nisso e quais são as exceções também, é muito importante as pessoas saberem disso, mas eles vão considerar alguns fatores, como, por exemplo, a idade da Uhum. pessoa que está aplicando tudo isso, a saúde, o estado de saúde, o estado familiar, também o patrimônio que a pessoa tem, os recursos financeiros, no caso, Uhum. a educação e as habilidades profissionais. Ou seja, aquela pessoa que provavelmente não vai ter como se sustentar nos Estados Unidos, pode ser barrada. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui. Mesmo se uma pessoa pediu algum benefício e não chegou a usar, ela já é prejudicada? Não. Inclusive, são duas exceções importantes. A primeira é você entender que a pessoa cada pessoa vai ser considerado ou não um public charge separadamente. O seu parente ter aplicado, até no mesma casa, no mesmo household, não vai dizer que todos vão ser já implicados como public charge. Eles vão olhar separadamente. Então, por exemplo, a aplicação que foi negada ou uma certificação, mas a pessoa não chegou a receber o benefício, ou então o benefício foi aplicado, foi concedido, mas foi para um parente seu, para o seu Uhum. filho, às vezes seu filho americano. Isso não vai ser, você não vai ser considerado uma pessoa que é um public charge. Tá. Doutor Vamiele Alves, boa noite. Matricular o filho na escola pública é receber ajuda do governo? Ou seja, pode prejudicar o recebimento do nosso green card? Não, isso aí vai ter que ser mais esclarecido, essa situação, porque dentro dessa regra nova do public charge, eles colocaram aqui, eles falam de alguns serviços escolares para estudantes abaixo do grau secundário de educação, tá? Essas são exceções à regra de public charge. Então, Entendi. isso aí vai ter que ter mais esclarecimento sobre isso, porque a regra é bastante extensa e muito Uhum. complicada de se entender. A gente vai Ah, tentar aqui fazer um breakdown, assim, um sumário, mas é muito complicado esse eu assunto. até ia tentar, que já vieram algumas perguntas aqui, que é justamente isso. É, quais seriam, a grosso modo, porque já que a gente vai ter que esmiuçar isso e cada caso vai ser um caso diferente, mas a grosso modo, quais seriam esses benefícios já para as pessoas já ficarem espertas? A gente sabe, claro, dos food stamps, mas quais seriam, a grosso modo, que eu imagino que para cada coisa deve ter um leque de coisas, né? Então, você pode esclarecer para a gente, doutor? Eu vou dizer alguns aqui. Bom, o Medicaid é um deles. No Calma que tem caso, alguma exceção em relação ao então, Medicaid. deixa eu até aproveitar. Medicaid, foi ótimo o senhor começar com Medicaid. Mass Health, de Massachusetts, entra na lista, não? Isso aí vai ter que ser visto caso a caso. A situação é a seguinte: Uhum. quais são as exceções da regra desse sistema de public charge no programa Medicaid? Bom, não é considerado public charge. Cuidados de emergência, eu sofri um Uhum. acidente, foi para o hospital e usou o Medicaid, porque teve uma emergência, não é considerado. Indivíduos amparados pela lei de desabilidades, o chamado Disability Act, não é considerado também. Uhum. Também não é considerado o Medicaid esses serviços escolares, como eu falei, para estudantes abaixo do grau secundário de educação. Também Uhum. não é considerado indivíduos abaixo de 21 anos de idade e mulheres durante o período de gravidez ou até 60 dias após o parto. Entendi. Então, quer dizer, muitas grávidas preocupadas, muitas gestantes, né? E quem já teve o bebê também preocupado, dá para ficar um pouquinho mais calmo. Agora, doutor, eu acho que é uma dúvida de todos. A gente sabe que isso foi uma situação de 5-4, como o senhor disse ontem, né? 4 contra e 5 a favor, mas que pode gerar uma série de ônus, porque pode não passar depois no julgamento, nos julgamentos finais, enfim, ou pode ter muito litígio nessa história. Isso, na realidade, é bastante prejudicial porque vai sair do bolso dos taxpayers, no fim das contas, né?
Ah, com certeza. Isso daí você pode saber que vai haver muita ação judicial, porque a determinação do public charge por esses fatores é uma coisa que vai depender muito de cada oficial. Então, se o oficial declarar que uma pessoa pode ser um public charge e negar o processo por causa disso, essa pessoa vai entrar com ação e até aí a imigração vai ter que provar que é mais provável do que não que a pessoa vai ser um public charge. E isso aí daqui para lá muita gente vai conseguir ganhar essas ações na corte, eu entendo, principalmente em áreas como Califórnia, Nova York, que tem geralmente a corte mais liberal. Talvez nem tanto em outras áreas como Flórida, por exemplo, que a corte é bem conservadora, mas vai ter muito litígio, e o litígio contra o governo federal é defendido por advogados gerais, advogados do governo federal, que são pagos pelos nossos impostos. Doutor, tem uma pergunta aqui do Fagner Silvestre. Eu tenho um colega meu que, quando chegou aqui, foi obrigado a cortar a tornozeleira eletrônica. O pessoal que iria abrigá-lo, muitas vezes sem informação sobre imigração, não aceitaram ele com a tornozeleira. Ele, sem ter para onde ir com o filho, acabou cortando. Ele quer saber se tem como fazer um processo de perdão. O que o advogado tem a dizer sobre esse caso? É algo completamente fora do nosso assunto, mas é uma pergunta que eu acho que vale até, porque as pessoas às vezes não têm aquele tempo de chegar até um advogado. O nome dele é Fagner Silvestre. O que o senhor pode falar a respeito desse caso especificamente, doutor? Eu precisaria saber mais desse caso, sinceramente, porque a tornozeleira que ele está falando aí deve ser o tracking device, né? O GPS, né? O que eles colocam para a pessoa poder prestar conta ao ICE e não desaparecer. Eu imagino que seja isso que ele está falando. Então, se ele cortou a tornozeleira, isso aí tem um acordo que foi feito entre ele e o ICE para que ele não faça isso. Ele cortou, ele invalidou. Então, vai ter alguma penalidade, com certeza. Ele talvez tenha que reembolsar o custo da tornozeleira, obviamente, mas também ele isso agora... Isso conta contra no processo dele também? Isso pode contar, né? Eu suspeito que ele agora vai fugir, ele não vai mais comparecer aos appointments que ele vai ter com o ICE. Então, a tornozeleira impossibilita, como você deixa uma pessoa sair em liberdade, porque ele tem um tracking device, um rastreamento, que o oficial pode ver no monitor do computador onde a pessoa se localiza, e você está frustrando esse rastreamento cortando a tornozeleira. Ok. Doutor, bom, só para a gente voltar rapidinho até o Public Charge para a gente encerrar, vamos deixar bem claro, não precisa ficar nervoso, ninguém precisa entrar em pânico, não é o coronavírus da imigração, né? Isso é só mais uma regra que surgiu. Se você tem um advogado de imigração junto com você com toda certeza você vai ser extremamente bem orientado. Mas vamos em linhas gerais e muito rapidamente, doutor Marcelo, deixar claro para as pessoas. Dá para ficar calmo quanto àquela coisa dos benefícios básicos, que é a escola das crianças, algumas situações de Medicare, que pode continuar de qualquer forma, que não vai ter problema nenhum, né? Isso aí é mais a parte monetária, né? Por exemplo, SSI, o TANF, o tal do Food Stamp, tem um tal do SNAP, né? Tem um que é de nutrição infantil, tal. O housing também é considerado? O housing é pela seção 8. A seção 8, o governo paga a parte do seu aluguel. Isso aí pode ter problema. Em alguns lugares, você tem situações onde não é que o governo está pagando o seu aluguel. O governo apenas lhe fornece lugares para morar com um custo baixo. Um subsídio, não é? É um subsídio, mas talvez não seja considerado. Cada caso tem que ser investigado para ver se porque eu tive essa situação nos nossos grupos, algumas pessoas falaram assim, não, o housing não entra, que é o FHA, se eu não me engano que eles falam, não é? Alguma coisa assim? Federal Housing, não sei o quê. Aí eles falam, não, esse não entra. E eu já tinha escutado falar que esse subsídio federal entraria. Então, eu acho que existe uma situação, eu acho que deu para a gente esclarecer bastante coisa, mas ainda vão ficar muitas dúvidas, né? E tem mais uma dúvida. O IT daqui de Utah, sabe como é que chama? Wiki daqui de Utah entra também nessa regra? Não entra. Aqui, inclusive, tem o CHIP e o WIC. O WIC é o Women, Infant, Children. É food stamps para mãe solteira? Não, é para crianças, realmente. É questão de nutrição infantil, né? Para dar para
alimento para as crianças, tá? Esse programa não entra, está na exceção o CHIP e também o WIC. E também, outra coisa importante, Paulo, os benefícios recebidos antes de 15 de outubro de 2019 não serão contados. Então, é só a partir de 15 de outubro. Agora, mesmo que eles não sejam contados no critério de public charge como um benefício direto naquele período, ele pode ser considerado como um fator negativo naquele outro critério que eu lhe falei, que é a totalidade das circunstâncias. Entendi. Doutor, tem mais alguma coisa que a gente pode chamar atenção para essa situação? Eu acho que a gente tem que chamar atenção de que isso vai cair, né? Eu acho que isso vai cair. Eu não gostaria aqui de falar muito de política, que não é o meu papel aqui nesse momento, mas a gente realmente, nós somos imigrantes, eu também sou imigrante, como você, como todo mundo que está aqui nos Estados Unidos, que não nasceu aqui, a gente precisa realmente torcer que as coisas mudem e voltem ao normal. O que está acontecendo com o país hoje é uma coisa anormal, onde a nação está se voltando contra os imigrantes, uma nação que é feita de imigrantes. Então, a gente tem que torcer que esse governo não continue e que a gente tenha um governo que volte tudo o que era normal, porque isso que está sendo feito não tem nenhum sentido para mim. Bom, o bom é que a gente tem justamente a situação de que, independente, até dos próprios republicanos, se sair esse presidente, fica um republicano, a gente sabe que pode ser até um pouquinho mais sensata a situação, né? Vamos ver. Qualquer coisa, eu acho que... republicano, né? O problema é o que ele tem como advogado, que é o Steve Miller. Esse aí é completamente contra imigrantes. Pois é. Enfim, um dia a gente vai fazer um programa aqui, eu sei que a gente tenta ser o mais imparcial possível, né? Mas um dia a gente vai fazer um programa, um debate aqui, eu quero inclusive que o senhor me indique um republicano para a gente vir conversar a respeito de política num programa à parte, para a gente poder falar exatamente no tom que os brasileiros precisam ouvir, num politiquês que os brasileiros precisam ouvir. Mas é claro, né, procura alguém aí, doutor, que seja bacana, que entenda que depois a gente pode sair daqui e depois tomar um suco, que não vai ter problema nenhum, né? Eu acho que é assim que tem que ser. Aqui a gente debate e depois a gente sai para conversar lá fora como se nada tivesse acontecido e vamos torcer para que tudo dê certo, né? Vamos botar um bolsomínio contra um cara que é fã do Lula, imagina. Não dá. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Coloca na tela o contato do doutor Danilo. O doutor Danilo também está aqui com a gente. Doutor Marcelo Gondim, gondimlaw.com. Né? A gente tem agora 2 advogados aqui, o que é simplesmente sensacional. A gente tem o Dr. Marcelo para falar bastante sobre imigração. A gente tem o Dr. Danilo, que sempre está participando com a gente para analisar alguns casos criminais também, que é sensacional. E você pode fazer a pergunta que você quiser sempre, porque todas as quartas-feiras a gente vai ter o Dr. Marcelo aqui e o Dr. Danilo vai estar com a gente, eu acho que às quintas, né? Porque a gente tem justamente essa situação de que a gente vai ter a prestação de serviço daquele jeito que você gosta e daquele jeito que é.